Glória a Deus por isso. Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Eu estou com o iCloud aqui, online, e ele saiu do meu texto, mas vamos voltar lá. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus, vai glorificando a Jesus aí. Quantos creem que o Senhor tem algo tremendo para derramar sobre nós ainda nesse dia? Deixa o pastor achar aqui. Achei. Ok. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Lucas 24, 13, quem achou diga amém. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, diga o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Mais uma vez o fator visão, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Eu quero repetir o verso de número 21. E nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia, diga comigo, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Até aqui por enquanto. Esse texto retrata os dois discípulos conhecidos como discípulos no caminho de Emaús. Aqui era o terceiro dia, o dia da ressurreição de Jesus. E a Bíblia conta que o pastor seria ferido e as suas ovelhas se dispersariam. E desde os profetas, a palavra vinha anunciando que o Cristo havia de padecer, mas que o terceiro dia ressuscitaria para que a humanidade fosse reconciliada com Deus. E nós observamos aqui, no terceiro dia, dois discípulos em uma caminhada de abandono. Por que em uma caminhada de abandono? Por causa de expectativas erradas. Porque expectativas erradas geram frustrações. Nós somos seres integrais, somos compostos de corpo, alma e espírito. Quem acredita na tricotomia? Alguns teólogos são dicotômicos, acreditam que só os homens são corpo e alma, mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E nós somos seres dotáveis de expectativas, e muitas vezes as nossas expectativas são pautadas nas nossas emoções, as nossas expectativas por vezes são até pautadas na nossa razão. E por vezes a nossa expectativa ou as nossas expectativas são pautadas nas nossas necessidades físicas. Mas a verdade é, no que diz respeito ao Evangelho, no que diz respeito a Cristo, no que diz respeito à cruz, as nossas expectativas não podem ser pautadas somente em quem nós somos, mas na verdade. Porque quando nossas expectativas são pautadas na verdade, nós nos frustramos menos. Então, quando eu olho para os dois discípulos no caminho de Emaús, eu olho duas pessoas que abandonaram o lugar da comunhão,
Porque Jerusalém era o lugar da bênção. Até hoje, quando você lê a Bíblia, você vê que Jerusalém é a cidade da paz, Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar da promessa. E esses dois discípulos aqui, por conta de expectativas erradas, saem do lugar da promessa, por conta de expectativas erradas, saem do lugar da comunhão, saem do lugar da bênção e agora estão em uma caminhada de abandono para um lugar chamado Emaús, chamado um lugar de descanso, um lugar de relaxo. Eu não sei quais são as suas expectativas que foram frustradas durante esses dias, esses meses. O que nós mais ouvimos hoje de pessoas que conhecem a fé é a respeito de expectativas que foram frustradas, e está tudo certo, mas hoje há um Jesus aqui que veio para caminhar do nosso lado. Existe um Jesus aqui que veio para nos reconciliar. E o mesmo Jesus que veio aqui para nos reconciliar, é o mesmo Jesus que nos diz na sua palavra, que Ele nos deu o ministério da reconciliação, e por isso nós podemos enxergar a graça de Deus. Mas diga comigo, expectativas erradas. Diga mais forte, expectativas erradas geram frustrações. A palavra de Deus diz: se nós esperarmos somente em Deus pelas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é normal você ter o seu primeiro contato com o Evangelho por conta de um problema. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui, 99,9%, tiveram o seu primeiro contato com o Evangelho por causa de uma necessidade. Estava com problema na família, estava com problema de dinheiro, problema de casamento, e alguém foi lá e pregou o Evangelho para você, e Jesus veio e resolveu a sua situação. Mas essa foi uma porta de entrada para que você conhecesse, ou para que você conheça, que o Evangelho, que Jesus Cristo, que essas coisas não se limitam a um plano terreno e transitório. Tudo aquilo que o Evangelho, que Jesus promove em nossas vidas, aponta para a eternidade. Por isso que Paulo diz: a minha expectativa não pode ser pautada somente nas coisas dessa vida, porque se for assim eu sou o mais miserável de todos os homens. Jesus não veio ao mundo para mudar a minha condição bancária. Jesus não veio ao mundo simplesmente para resolver os meus problemas aqui nessa terra, porque existem pessoas que vão sofrer aqui, mas que lá no céu existe uma recompensa, existe um galardão. Para pensar quantas pessoas estão hoje na igreja com um sonho, e talvez esse sonho não seja realizado, mas o maior de todos os sonhos um dia será realizado, em que nós estaremos com Ele na glória, em um lugar, irmãos, que não precisa mais de nada, não precisa mais de tristeza, não precisa mais de morte, não precisa passar por aflição, não precisa mais de nada. Lá todos os nossos problemas serão resolvidos. Cleopas e o outro discípulo, do qual nós nem sabemos o nome, estavam frustrados por conta de expectativas erradas. Quando Jesus começa a caminhar com eles, Jesus pergunta: o que vocês estão dizendo? Era o próprio Cristo, ao terceiro dia, ressurreto. Ô camarada, você não tem visto o que está acontecendo aí não? Será que você não leu o jornal de Jerusalém? Sabe Jesus Cristo, aquele profeta poderoso em obras, aquele que nós esperássemos que fosse o remidor de Israel, ele morreu. E por isso, e por causa dessa frustração, eles estão em uma caminhada de abandono. Então vamos lá, quais são os riscos que nós corremos quando nossas expectativas estão erradas a respeito de Jesus? Primeiro, corremos o risco de abandonar a comunhão. Sempre que você tem uma expectativa humana frustrada, a primeira coisa que você faz é se fechar. A primeira coisa que nós fazemos é pensar: não vou mais para a igreja. A primeira coisa que nós fazemos é: eu vou entregar o meu departamento, eu vou entregar a minha liderança, porque eu tive uma expectativa frustrada, eu estou debaixo de uma frustração. Quando isso acontece, nós corremos o risco de abandonar a comunhão, e a comunhão é o melhor lugar que nós podemos habitar. Não existe outro lugar melhor para você habitar como igreja, para você habitar como filho de Deus, para você habitar como alguém que foi chamado, que foi escolhido, que foi separado. Não existe outro lugar melhor para se habitar, a não ser o lugar chamado comunhão, onde nós estamos juntos, onde nós estamos protegidos, onde nós podemos amar uns aos outros, onde nós podemos servir uns aos outros, e no lugar da comunhão é o lugar que nós seremos abençoados por Deus.
Salmo de número 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas, pelas suas vestes, e ele diz, ali o Senhor determina a sua bênção e a sua unção. Às vezes você está procurando uma bênção pelo seu caminho próprio, às vezes você está criando uma rota, e Deus está dizendo: ei, o lugar da bênção, o lugar da promessa, o lugar da proteção é em Jerusalém, é no lugar da comunhão. Quantas pessoas hoje estão abandonando a comunhão por expectativas erradas? A Bíblia conta que um dia o apóstolo Paulo está pregando em um cenáculo, e ali existia um jovem chamado Eutico. Eutico estava sentado na janela, ele não estava nem dentro e nem fora. E talvez Eutico, conhecendo Paulo, o grande pregador, o grande apóstolo, talvez aquele dia ele esperasse que a palavra de Paulo fosse uma palavra de avivamento. Expectativa errada de Eutico: o apóstolo vai pregar hoje uma palavra, o homem tem muito conhecimento, porque ele mesmo diz que ele era hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, ele tinha todos os dons espirituais. Então quem sabe aquele dia, aquele jovem criou uma expectativa: eu quero ver Paulo pregar aquela palavra poderosa. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que aquele dia Paulo se alongou no seu discurso, ensinando a palavra. E aquele jovem que estava negligenciando o lugar da comunhão, ele caiu da janela e morreu. Quando nós negligenciamos o lugar da comunhão, nós corremos o risco de cair e morrer na fé. Por isso que o lugar da bênção para nós é aqui nesta manhã. Um lugar de comunhão, um lugar onde nós podemos nos assentar à mesa com o Rei Jesus. E o Rei Jesus não faz acepção de pessoas, porque ali na mesa, na última ceia, ali na ceia onde ele instituiu, ali no dia da Páscoa que ele instituiu a ceia, ele partiu o pão no seu dia de maior aflição, servindo a Pedro que iria traí-lo, que iria negá-lo, servindo a Judas que iria traí-lo, porque a mesa de Jesus não tem acepção de pessoas. Ele convida todos para ser participante de uma mesma bênção, ele convida todos para ser participante de uma mesma promessa. Ei, ainda que você olhe para si hoje e se sinta indigno, se sinta pecador, ele está dizendo para você: venha para o lugar da comunhão, porque é o lugar que eu quero abençoar a sua vida. Quando nós temos expectativas erradas, nós corremos o risco de perder a nossa fé. Versículo de número 24, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam discutindo os acontecimentos, eles estavam questionando a respeito das obras de Jesus, e questionamento é sinal de dúvida, e dúvida é falta de fé. Quantas coisas Deus já fez por nós até hoje, irmão, quantas coisas Deus já fez por você, e por que nós vivemos em cima do muro, e por que nós vivemos esperando que Deus faça mais uma vez, e por que nós vivemos esperando que Deus fale mais uma vez, e por que nós criamos uma expectativa dizendo: olha, eu só vou permanecer, eu só vou obedecer se Deus levantar o evangelista Cláudio com uma palavra profética dizendo: eis que te digo. E Deus está tendo que provar dia após dia que Ele é Deus, quando na verdade Ele já provou morrendo numa cruz, vertendo o seu sangue, o véu já foi rasgado de alto a baixo, e nós só precisamos permanecer em Jerusalém, no lugar da comunhão, e acreditando que ainda que esteja difícil, que ainda não esteja fazendo sentido, Ele continua o mesmo. Quando nós criamos expectativas erradas, nós corremos o risco de abandonar a nossa fé, nós corremos o risco de perder a nossa visão espiritual, porque o versículo de número 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Jesus começa a andar com eles, imaginem a presença de Jesus no meio deles, mas os olhos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. O que nós precisamos, irmãos, na verdade, é de um despertamento espiritual nesses últimos dias. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecer pela nossa ótica, pela nossa gestão, pelo nosso trabalho. Ontem nós estávamos aqui em uma reunião de obreiros, muito abençoada, e nós estávamos falando sobre os desafios da igreja.
Nós percebemos como igreja, nesses últimos dias, que nós tivemos uma queda na nossa frequência como igreja, que muitos irmãos, por algum motivo e por outro, não têm vindo para o culto. Nós que reuníamos antigamente 170, 180 pessoas em um culto de ceia, hoje nós não estamos reunindo 150 pessoas. E nós como seres humanos, e nós como pessoas que trabalham como obreiros do Senhor, nós começamos a fazer perguntas: o que nós podemos fazer para melhorar? Irmãos, eu sou uma pessoa que amo ver números, amo ver planilha, amo projetar, amo tudo isso. Mas a verdade é, irmãos, que se nós não buscarmos um despertamento espiritual, a nossa gestão não vai resolver nada, a nossa planilha não vai resolver nada, os nossos cálculos não vão resolver nada, os nossos projetos não vão resolver nada. Então o que nós precisamos, pastor, nesses últimos dias é pedir para Deus que nós não percamos a fé, que nós não percamos a visão, e que nós olhemos para Cristo com o mesmo brilho daquele dia que nós o conhecemos. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós temos vivido uma época onde nós temos provado das coisas de Deus, onde Jesus está andando do nosso lado, mas os nossos olhos estão fechados, e Ele deseja abrir os nossos olhos. Mas corremos esse risco de perder a nossa visão espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a afronta, suportando a cruz. Eu preciso colocar os meus olhos em Jesus, eu preciso entender que eu estou aqui nessa manhã, não é para que Ele resolva os meus problemas, porque o maior de todos os problemas Ele já resolveu. Eu estava condenado à morte, ao inferno, eu estava separado, mas no momento que Ele morreu na cruz, Ele me lavou, Ele me salvou, Ele me reconciliou e Ele me deu a vida eterna. Irmãos, problemas dessa vida a gente resolve trabalhando, estudando, se qualificando, mas o problema espiritual nós só resolvemos nos arrependendo e dizendo: Jesus, se nessa manhã eu tenho usado o Evangelho como um meio de satisfação própria, me perdoa, porque eu estou aqui, porque um dia o Senhor me salvou. Ele deseja ampliar a nossa visão. Deus havia feito uma promessa para Abraão em Gênesis 12, dizendo: Abraão, sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ao decorrer da caminhada de Abraão, Deus fez uma promessa para ele, dizendo: Abraão, você terá um filho, e através do seu filho, grandiosa será a sua descendência. E passaram-se os dias, Abraão começou a caminhar, e Abraão pecou. Ele se antecipou, ele ouviu a sua esposa dizendo: olha, eu acho que Deus se esqueceu de nós. Vamos pegar Agar e vamos ter um filho com ela, porque através da descendência de Agar, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga para o seu irmão: não dê jeitinho para Deus não, irmão. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus é Deus e Ele faz, independentemente daquilo que nós podemos fazer ou não. Abraão peca. Deus fala com ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Só que Abraão, eu vou ampliar a sua visão. Um dia Abraão está dentro da sua tenda, Deus fala com ele: Abraão, sai para fora, Abraão, e contemple as estrelas do céu. Se é que você pode contar cada uma delas, assim será a sua descendência. Deus te trouxe aqui nessa manhã, irmão, para falar assim: eu estou te tirando para fora dessa tenda, para que você possa contemplar algo maior que eu vou fazer na sua vida. Muitas vezes você está olhando para o seu problema, você está olhando para as suas aflições. Ei, Deus vai resolver tudo isso quando você ampliar a sua visão. Deus não vai provar mais uma vez para você que Ele é Deus, Ele só vai ampliar a sua visão. Sabe por quê? A provisão vem do alto. Abraão, sai da sua tenda e olha para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. Nós estamos abandonando a comunhão por expectativas erradas, por portas que nós estamos entrando e que não foi nem Deus que abriu. Você acha que Deus ia abrir uma porta para você de emprego que iria te tirar da comunhão, que iria te enfraquecer na fé?
queria sugar suas energias todinha, ao ponto de você não ter mais vida, não ter vigor para estar na presença de Deus. Deus não ia fazer isso, mas quando Ele está dizendo: Abraão, sai da sua tenda e olhe para o alto, porque o salmista diz: eleva os meus olhos para o mais alto monte, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lucas 10, 23 diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês vedes. Quando você consegue enxergar as belezas das coisas que Deus está fazendo, você é bem-aventurado, irmão. Eu preciso olhar, irmãos, para as coisas de Deus com brilho no olho, dizendo: olha que maravilha. Eu não posso amaldiçoar a terra que Deus me deu, eu não posso amaldiçoar o povo que Deus me deu, eu não posso amaldiçoar o emprego que Deus me deu, porque muitas vezes foi Deus que abriu para você. Não posso amaldiçoar, eu preciso olhar com os olhos do sobrenatural. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de expectativas erradas. Quem está comigo diz amém. Expectativas erradas nos faz correr o risco de sermos dominados pela tristeza. Por que vocês estão tristes? Essa é a pergunta que Jesus faz no meio do caminho. Por que você está triste? Porque eu talvez achei que Jesus ia resolver todos os meus problemas, e não foi para isso que Ele veio. Ele veio para trazer comunhão com o Pai. Por que vocês estão tristes? Porque minha expectativa foi frustrada. João 16, 20 diz: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, irmãos, tem tristeza que vem para o arrependimento, tem porta que Deus fecha, que não foi o diabo não. Tem tristeza que é necessária para que nós não venhamos nos perder. Tem tristeza que é necessária, é Deus fechando a porta, é Deus tirando as possibilidades, porque a Bíblia diz que a nossa tristeza se converterá em alegria. Você que entrou aqui nessa noite pensando: minha vida é assim mesmo, não dá certo, as coisas não acontecem, a palavra de Deus está dizendo: a sua tristeza se converterá hoje em alegria. Corremos o risco de esquecer quem Jesus é. E Ele lhes perguntou, versículo de número 19, quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Jesus era um profeta? Não, Jesus nunca foi um profeta. Jesus era o Filho de Deus. Jesus teria que ser olhado por eles como Filho de Deus. Jesus, o profeta, morreu, poderoso em obras e de palavras diante de todo o povo, mas Jesus não é um profeta, irmão. Jesus não é o gênio da lâmpada que realiza o nosso sonho. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para morrer na cruz, para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade espiritual, para te perdoar dos seus pecados, para que você seja salvo e desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Então a própria Bíblia dá testemunho a respeito de quem Jesus é. João 6,35, Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,11 diz: eu sou o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 15,1 diz: eu sou a videira verdadeira. João 11,25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, não morrerá, mas terá a vida eterna. Esse é o Jesus, irmãos, que nós precisamos pregar. Esse é o Jesus que nós precisamos pregar, sabe por quê? Porque senão nós estamos caminhando também para um lugar errado, como aqueles 2 discípulos. Nós somos tentados a isso. Por quê? Hoje nós achamos que as coisas vão acontecer por aquilo que nós temos produzido. Estávamos conversando aqui ontem sobre isso.
Hoje as pessoas estão indo para as igrejas, e eu não quero generalizar, mas elas estão procurando um lugar de conforto, e o Evangelho não é um lugar de conforto, o Evangelho nos leva para um lugar de confronto, onde a palavra de Deus nos faz enxergar como quem nós somos, e como quem Deus quer que nós nos tornemos. O Evangelho não é um lugar de conforto, o Evangelho é um lugar de confronto, de salvação, de nova vida. Agora vamos adiante. A reconciliação começou a acontecer a partir do momento que Jesus começou a andar com eles. Sabe por quê? Porque Jesus não nos abandona no caminho. Jesus não nos abandona no caminho. Ainda que a nossa visão esteja errada, ainda que os nossos problemas estejam nos levando para um lugar que não seja a vontade de Deus, Jesus não nos abandona no caminho. A reconciliação que nós precisamos acontece quando Jesus dá o primeiro passo. Sabe por quê? Às vezes, irmão, alguém pega um papel para mim, por favor, me secar? Às vezes, nós pecamos e a nossa consciência está nos condenando, e não só a nossa consciência, mas também o diabo. O diabo está falando para você: olha lá, você pecou, por que você vai para a igreja? Você é um hipócrita. Seja bem-vindo ao lugar dos hipócritas, porque aqui não é hotel, aqui é igreja, aqui é hospital, irmão, aqui é lugar de hipócritas, aqui é lugar de doentes, aqui é lugar de pessoas que precisam. Mas não é um lugar de pessoas que permanecem como estão, porque um encontro com Jesus muda a realidade da nossa vida. Ele vai atrás de você, Ele vai ao seu encontro, porque Ele deseja se reconciliar com você. Jesus não quer te perder para o mundo, Jesus não quer te perder para o pecado, Jesus não quer te perder para as suas expectativas erradas. Então a reconciliação acontece quando Ele dá o primeiro passo. Foi Ele quem morreu na cruz primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou mesmo antes de nós nascermos, e antes mesmo de que nós merecêssemos, porque em nós não há mérito algum. A reconciliação acontece quando a presença de Jesus começa a andar conosco. Convide a presença de Jesus para andar contigo, irmão. A presença de Jesus, obrigado Wesley, ela não está restrita a 2 horas de culto, mas ela está disponível a cada dia para você. Jesus está a cada dia dizendo: filho, abra o seu coração, que eu desejo tirar essa tristeza, eu desejo tirar essa angústia, eu desejo perdoar os seus pecados, eu desejo escrever uma nova história para você. Na ótica humana, nós estamos olhando 2 pessoas com expectativas erradas, abandonando o lugar da comunhão, mas Jesus não desistiu deles, como Jesus também não desiste de você. Se nessa manhã você entrou aqui pensando: cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou tão santo assim. Jesus está numa caminhada de reconciliação contigo. A presença de Jesus é o que nós temos de mais importante em nossa vida. Você pode perder tudo, você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder até amigos, mas você não pode perder a presença de Jesus. Não pode. Um dia, Deus irado com o povo, você conhece essa passagem? Deus irado com o povo falou: Moisés, já que vocês querem a minha bênção e não a minha presença, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vocês, para que vocês entrem na terra. E Moisés falou: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque a tua presença é mais importante que as bênçãos, a tua presença é mais importante que as promessas. O abençoador é mais importante que as bênçãos. Então as bênçãos, as coisas legítimas também, estão nos envolvendo tanto, ao ponto de nós negligenciarmos a presença. Eu não posso agora orar, porque eu tenho um relatório para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que levar o carro que Deus me deu para consertar. São tantas coisas que nós fazemos e negligenciamos a presença de Deus. E no final das contas, irmãos, tudo vai passar, mas a presença vai permanecer. Que nessa manhã nós possamos entender que a reconciliação que nós precisamos, ela começa porque Jesus caminha conosco. Nós somos ovelhas que temos pastor, e Ele é Cristo.
Ele tem o prazer de nos reunir no seu aprisco. Ele tem prazer de nos levar por pastos verdejantes, por águas tranquilas. E Ele diz que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Será que você pode celebrar Jesus por isso, irmão? Ele está conosco. A reconciliação acontece quando Jesus começa a falar da palavra. A Bíblia diz que quando eles chegam na casa, eles conhecem Jesus, e Jesus vai embora. Jesus desaparece depois do partir do pão. E aí eles entendem, porque a falta de visão não é ver propriamente dito, mas é uma falta de compreensão. Eles entendem dizendo: olha, não é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração ardia. O nosso coração precisa estar aberto para a palavra de Deus, irmão. Para a palavra de Deus queimar mais do que qualquer outra coisa no nosso coração, porque muitas vezes o que está queimando no nosso coração é angústia, é medo, é falta de confiança, mas quando a palavra de Deus começa a ser ministrada, independentemente da sua forma, quando as escrituras são abertas, e nós começamos a ouvir o evangelho, o nosso coração começa a queimar. Talvez você entrou aqui nessa manhã, irmão, mas tão triste, tão distante, e Jesus está dizendo: eu estou te reconciliando pela palavra. Abra o seu coração para a palavra, para que ela possa queimar a sua vida, mudar a sua realidade, porque Jesus começou a pregar ali desde a época dos profetas, e falando de tudo que havia de acontecer e que aconteceu, porque as escrituras já apontavam para um plano perfeito. A palavra de Deus, ela já aponta para o desfecho final da história. Nós somos um povo mais que vencedores, irmãos, porque nós já sabemos o desfecho da história. Pastor Arnaldo pregou aqui na quinta-feira sobre um período de grande tribulação que vai acontecer, onde as pessoas vão procurar a paz e não vão ter, as pessoas vão procurar comunhão com Deus e o Espírito Santo será tirado, mas nós que somos a igreja de Cristo, seremos arrebatados. Seremos livrados da grande tribulação, porque a palavra de Deus, ela mostra o desfecho da história. Nós somos mais do que vencedores. Por último, para a gente ceiar, a reconciliação começou a acontecer quando eles se sentaram à mesa, e ele partiu o pão, e os seus olhos foram abertos. Não espere, irmão, você estar perfeito para participar das coisas de Deus, porque se assentar à mesa com Cristo, não é sobre um mérito humano, mas é sobre a graça, é sobre a graça. Aqueles dois homens eram importantes, e Jesus caminha com eles, Jesus reconcilia eles, e Jesus parte o pão à mesa com eles. Aquele pão ali representava o corpo de Jesus que foi ferido. Jesus partiu o pão e serviu aqueles dois discípulos que estavam abandonando, que abandonaram Jerusalém, mas a partir daquele momento os olhos foram abertos, e eles voltaram para o lugar da promessa, eles voltaram para o lugar da comunhão. A palavra de Deus para nós nessa manhã é muito simples, irmão. Eu não sei o que foi que desfocou a sua visão, mas hoje Jesus te reconcilia. Hoje você não está aqui simplesmente porque alguém te convidou. Hoje você está aqui porque Jesus já está caminhando com você há algum tempo. E Ele está dando sinais, Ele está falando, e ainda que você não perceba, você entrou aqui nessa manhã e Ele te convida para se assentar à mesa. Pastor, mas já faz um tempo que eu estou fora. Estou fazendo umas coisinhas erradas. Estou no pecado. A mesa está posta para você. Você que um dia caminhou com Cristo, você que um dia desceu as águas no batismo, você que ouviu testemunhos dos seus pais, você que um dia experimentou das coisas de Deus, Cristo te reconcilia nesta manhã. Cristo te reconcilia nesta manhã. Ele te convida para se assentar à mesa, para ser parte do pão que representa o seu corpo, para ser parte do cálice, do vinho que representa o seu sangue.
Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos, grupo de louvor pode subir aqui.